Pessoal, ao nosso canal, você que tem nos acompanhado há muito tempo em nosso trabalho aqui no YouTube, vocês notaram recentemente que eu mudei o nome do canal. O canal chamava-se Verdade Nua e Cru ao Conservador, e eu mudei para só o Washington, o Sabe Tudo, ou Sabe Tudo, como eu deixei no YouTube. E eu decidi gravar o vídeo de hoje, pessoal, porque nós estamos numa situação de uma calamidade pública muito grande. Isso só não acontece no Brasil, mas acontece em todo o país do mundo. Vou dizer assim, todo o país, talvez eu esteja até exagerando, incluindo países que não estão na mesma situação, e eu sou sabedor disso. No entanto, eu prefiro usar em todo o país do mundo para mostrar, mostrar o tamanho do problema, o tamanho da situação em que todo mundo tem que lidar. Porque, querendo ou não, se afeta a economia do país, se afeta a saúde de um país, acaba afetando a saúde dos outros países também, que fazem negócio com esses países. Então, de uma certa forma, acaba influenciando todo mundo. E nós sabemos que é uma situação muito complicada, desde novembro, dezembro e começo de janeiro, quando isso começou a se propagar, sabe, de uma forma veemente. Quando chegou no Ocidente, chegou na Europa, Itália, Espanha, começou a chegar nos Estados Unidos, a gente sabia que era só questão de tempo para chegar no Brasil. E acabou chegando no Brasil e dizimando, como vem dizimando todos os dias, milhares de pessoas, principalmente os idosos, que nós somos bastante solidários com essas pessoas e pedimos encarecidamente que essas pessoas não saiam, que se cuidem, que procurem as suas melhoras, para evitar o contato máximo com esse vírus. Mas, diante desse contexto todo, nós sabemos que em toda a história da humanidade sempre houve momentos de calamidade social. Desde a época do Antigo Testamento, passando pela Idade Média, desaguando no século XX, nós sabemos que o mundo se deparou com diversos tipos de mazelas. Na Idade Média nós tivemos a praga, a peste negra. Quem viveu naquela época sabe muito bem o que era ter aquela praga, que a peste bubônica também que é chamada, que era uma forma de círculo que fazia assim na pele da pessoa e meio que a história assim, tem uns pontos pretos, daí porque era chamada peste bubônica ou a peste negra, e que dizimou uma boa parte ou uma terça parte da Europa. Também dizimou uma boa parte do continente europeu. E é interessante que como o coronavírus surgiu, veio da China também, surge ali alguns dizem da parte norte da China, a peste negra também surge da China, que até então, acho que levava outro nome na época, mas vem também daquelas bandas, sabe, do território chinês, e que dizimou uma boa parte da Europa e que perdurou aí por 3 anos e depois foi sendo tratado, sendo cuidado, até ser extinto totalmente da sociedade. Nós tivemos também diversos tipos de pragas no século XX, como fome, como guerras, as piores pragas que nós, digamos assim, tivemos no século XX foi os grandes ditadores, com sede de poder, com sede de domínio. E mesmo assim a humanidade sobreviveu a essas pragas. Também tivemos no século XX furacões, tornados, enfim, vários tipos de também catástrofes naturais. E a humanidade também sobreviveu a tudo isso. Então também não será um vírus como esse, coronavírus, que vai dizimar, que vai acabar, que vai nos levar, sabe, a perder a fé, a perder a esperança, a perder a expectativa que nós devemos ter em Deus. Então, esse vídeo eu gravo para você que está desesperado, que está horrorizado com o que vem acontecendo, que está quase puxando os cabelos da cabeça e correndo que nem um doido. Quero fazer esse vídeo especialmente para você, e eu peço que nesse momento você curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, vai, comenta alguma coisa, nem que seja para meter o pau em mim mesmo, mas comenta alguma coisa, dá essa força pra gente aí, e também não esquece de se inscrever em nosso canal. Pois bem, nós hoje estamos comemorando a Paixão de Cristo. Normalmente a festa de Pessa, como é conhecida, a festa de Pessa, alguns chamam de Pessach, não tem problema, mas é a festa de Pessa. Normalmente é comemorada entre março e abril, no dia 14, entre março e abril, no mês de Nissan. Isso já no calendário hebraico, a gente não vai detalhar sobre essa questão. É comemorado o dia da Paixão. E justamente a Paixão de Cristo faz referência à festa de Pessa. Por que a festa de Pessa? Porque foi justamente nesse dia que Deus, o povo de Israel comemora, sacrificará o cordeiro pascual lá, enfim, faz uma forma também de churrasco e também come desse cordeiro e comemora, digamos assim, a libertação daquele período de cativeiro egípcio. Então, justamente a festa de Pessa
é basicamente isso, é a passagem. Significa basicamente isso no hebraico, a passagem. Ou seja, é a saída da passagem ou do período de escravidão para o período de libertação. Então, basicamente, a festa de Pêssah trata justamente sobre isso. E claro, na festa de Pêssah, os judeus eles faziam uma forma de churrasco lá, né, queimavam o cordeiro, comiam também da carne, porque eles entendiam que comendo a própria carne do cordeiro, ele estava, de uma certa forma, interiorizando o próprio Deus. E quando passou os tempos, anos, veio Cristo, o Salvador do mundo, o Messias esperado, que todo mundo esperava na época. O Messias veio, viveu um tempo, morreu e ressuscitou. E a partir da morte e ressurreição de Cristo, ele também nos dá essa oportunidade de nós mudarmos de vida, de nós sairmos da fase de escravidão, do pecado, para a fase de libertação que está única e exclusivamente em Cristo. Então, com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo, Cristo ele nos trouxe muitas esperanças, ou a melhor de todas elas, a maior esperança de todas elas, e também nos trouxe uma perspectiva de vida no futuro melhor. Mas não uma perspectiva de vida aqui na Terra, nesse mundo caótico, cheio de doença, cheio de violência. Mas uma perspectiva de vida eterna em Deus, com Ele, reinando eternamente em Deus e com Ele. Então, é basicamente isso que a festa de Pêssah ela nos traz, ela nos reflete. A festa de Pêssah ela não deve refletir para você vinho, peixe, cachaça, sabe? Essa diversão que o mundo te dá de uma forma até inconsequente. Mas a festa de Pêssah é a festa que te leva a refletir sobre a morte, sobre o sacrifício de Cristo feito por cada um de nós. E também sobre esse período dessa passagem da vida para a morte que está em Cristo. Da mesma forma que o povo judeu, depois de 400 anos sendo cativo no Egito, sendo manietado, sendo castigado pelos egípcios, Deus vai, manda Moisés, e Moisés vai, leva uma mensagem de esperança, uma mensagem de expectativa para o povo judeu. O povo judeu aceita essa mensagem vinda de Deus para Moisés e segue Moisés rumo à terra prometida. Da mesma forma, Deus, através de Cristo, faz na vida de todo homem pecador que se submete à sua vontade, que se submete àquilo que Deus quer de melhor para a sua vida. Então, é justamente isso, é justamente essa ideia, é justamente isso que deve transmitir ou deve acender em nossa mente quando nós tratamos sobre essa festa de Pêssah, sobre esse dia que é o dia da paixão de Cristo. Então, a paixão de Cristo ela nos trouxe uma grande esperança. E a esperança é a esperança de vida eterna que só está em Cristo Jesus. E é interessante que o termo, ou a palavra esperança, ela surge no Antigo Testamento, naquele período, ou naquele contexto, em que é enviado 2 espias a espiar a terra de Jericó. E esses 2 espias, o povo de Jericó é sabedor de que havia 2 espias mandados para espiar a terra de Jericó. E o povo vai lá, né, enfim, para caçar esses 2 espias. Eu vou ser bem sintético. E daí, esses 2 espias escondidos por uma prostituta chamada Raabe. E depois que esses homens que queriam pegar os espias vão-se embora, Raabe pega e desce esses 2 homens pelo fio de escarlate. E justamente o termo esperança ele ganha essa conotação. O termo esperança no hebraico vem de um termo hebraico que é tikvá, eu não sei a pronúncia corretamente, mas é mais ou menos isso, tikvá. E a palavra tikvá no hebraico significa uma corda esticada. Corda esticada fazendo referência justamente a esse fio onde esses 2 soldados que são espias de Israel, a espiar a terra de Jericó, eles descem do muro e vão-se para a sua terra. É nesse sentido que o termo esperança vai tomar conotação. Quando você pega o termo esperança no Antigo Testamento, todas as vezes que a palavra esperança, na sua maioria das vezes que ela aparece no Antigo Testamento hebraico, ela sempre se refere à expectativa que o judeu tinha da vinda de um Salvador, da vinda do Messias, de alguém que viria para libertar do jugo da servidão, seja do Império Babilônico, seja do Império Medo-Persa, seja do Império Grego-Romano, ou depois, por fim, do Império Romano, onde foi o maior tempo de escravidão, digamos assim, do povo de Israel. Então, quando Cristo surge naquele período em que os romanos dominavam, digamos assim, todo mundo na época. E aí o povo tinha essa esperança, vem Cristo, e Cristo morre como nasce pobre, morre da pior forma possível, ressuscita.
E é justamente isso que depois os apóstolos eles vão começar a tratar. Os apóstolos vão começar a dizer, olha, Cristo é a esperança, Cristo é o Cordeiro Pascual, Cristo é a esperança. O próprio Pedro, na sua primeira carta, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e diante, Pedro vai dizer que Deus ele nos gerou de novo para uma nova esperança, que está guardada em Cristo Jesus. Ou seja, o termo esperança, todas as vezes que aparece num contexto do Novo Testamento, sempre se refere a esse período por vir, a nossa vida futura com Cristo, ao reino que está para ser inaugurado em Cristo Jesus, a nós reinarmos eternamente com Cristo Jesus. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É a morte, a ressurreição de Jesus, mas não só a morte e a ressurreição de Jesus, mas o verdadeiro sentido da Páscoa também é a expectativa que Cristo ele nos dá em Deus. É a nova esperança de uma vida eterna com Deus. É a nova esperança livre do pecado. Então, essa é a mensagem de esperança que eu gostaria de dizer para cada um de vocês. Se o mundo está um caos, se muitas pessoas estão morrendo por conta do coronavírus, se a economia não está tão boa, se o mundo está numa calamidade, se todo mundo está correndo, horrorizado com tudo que está acontecendo, calma aí. Freie-se, porque na história da humanidade sempre houve esse tipo de calamidade e nem por causa disso Deus abandonou os seus filhos, o seu povo. Então, tenhamos a nossa fé em Deus, coloquemos a nossa fé em Cristo, na obra de Cristo, porque eu tenho certeza que esses períodos de trevas, esse período de devassidão, esse período de calamidade social, pública, irá passar. E que daqui a um tempo todos nós estaremos contando vitória e contando de uma forma positiva nossas experiências, da forma como nós devemos que lidar com essa situação. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês aí, amigos. Assistam o nosso vídeo até o final. Aí, ó, um abraço para cada um de vocês. Fé em Deus acima de qualquer coisa. Acredite no eterno Deus, porque só o eterno Deus ele vai nos tirar dessa. Um abraço aí, pessoal. E não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar os nossos vídeos.